Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira e o vídeo de hoje é análise do Grande Prêmio da Holanda. Acho que até estão falando que é a última corrida que teremos em Zandvoort. No ano que vem teremos outros circuitos que vão ocupar. Acho que até o circuito de Madrid vai ficar com foco para substituir o circuito da Holanda. E bem, tivemos muita coisa. Teve a bela vitória do Lando Norris, que correu muito bem no circuito holandês. Tivemos a batida do Max Verstappen em casa logo no final da primeira volta, após a última curva. Ele teve uma grave batida, mas pelo menos ele saiu ileso. Não posso dizer o mesmo para o carro. E o Bortoleto também acabou rodando no mesmo trecho, inclusive que o Max Verstappen perdeu o controle de seu carro, mas ele conseguiu continuar o restante da corrida e infelizmente não conseguiu terminar na zona de pontos. A corrida foi bem ruim para o Bortoleto, foi bem ruim para a Audi, devido a um problema técnico dentro do carro da Audi, onde a equipe e o piloto não exporam qual que é de fato o problema, para não expor também os problemas da equipe e tal. O fato é que esse problema dificultou muito a corrida do Bortoleto. Foi uma corrida onde até ficou claro que ele chegou já sabendo que não iria tão longe na corrida, infelizmente. Mas por outro lado, do mesmo jeito, ele conseguiu fazer boas ultrapassagens, conseguiu terminar na 13ª posição, apesar de ficar fora da zona de pontos. Além disso, a corrida também ficou marcada pela passagem do Kimi Antonelli e George Russell. George Russell cedendo ao Antonelli posições em uma ordem de equipe. E por outro lado, teve uma ordem de equipe também por parte da Ferrari, só que o Charles Leclerc não obedeceu, não deu passagem para o Lewis Hamilton, e quando o Hamilton finalmente conseguiu passar o Leclerc depois dele ir nos boxes, o Hamilton, na tentativa de ultrapassar o George Russell, não conseguiu devido a uma bandeira amarela. Bandeira amarela causada pelo quê? Vocês me perguntam. Foi pela batida do Carlos Sainz em cima do seu companheiro de equipe, Alex Albon. Exatamente, o Sainz batendo no próprio companheiro de equipe de uma forma bem desnecessária. Também tivemos 2 pontos do Fernando Alonso. Sim, o Alonso conseguiu 2 pontos aí com a Aston Martin, apesar de todos os problemas da Aston Martin. Até eu estava bem desconfiado. Eu estava mais desconfiado que peixe Semana Santa perante a Aston Martin na classificação, devido ao mau resultado deles no Q1. Apesar disso, o Alonso conseguiu fazer sim uma boa corrida e conseguiu levar 2 pontos para casa, até os primeiros pontos da Aston Martin da temporada, se eu não estiver enganado. Acho que é, pior que é. Mas enfim, muitas coisas aconteceu. O Oscar Piastri caiu gravemente de desempenho. O Oscar Piastri fez uma corrida ruim, conseguiu pontos, mas ele não correu bem. Foi passado por um monte de gente, inclusive para as Ferraris, que não fizeram uma corrida boa para o que se esperava para as Ferraris. Muito erro de estratégia, e mesmo assim eles conseguiram ficar na frente do Oscar Piastri, que não fez uma corrida boa. O Oscar Piastri está em uma queda dentro da McLaren. Outras coisas que aconteceu, já para terminar o resumo, acho que é isso mesmo. Eu falei do Russell, falei da Ferrari, vamos falar dessa treta da Ferrari e tudo, mas vamos falar tudo de mais um pouco, beleza? Só deixa eu ajeitar aí a câmera. Parece que tá caindo, só que me falta cair a câmera, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Acho que tá alto demais. Tá bem alto, calma aí. Agora sim, hein? Agora sim, vamos lá. Para começar, Lando Norris deitou e rolou na Holanda. Foi uma bela corrida dele. Eu até tinha falado que tinha muita chance de fazer sim uma boa corrida, conseguir vitória, pelo fato dele já conseguir boas corridas na Holanda. Não só isso, como também a McLaren estava bem no fim de semana. Já estava mostrando bons resultados no fim de semana. Já estava fazendo bons treinos, tudo. A classificação dele nem se fala. Então, era de esperar sim um bom resultado da McLaren. Pelo menos por parte do Lando Norris. O Oscar Piastri a gente já vai falar. Mas o Lando Norris correu muito bem. Essa corrida faz jus ao motivo dele ser campeão mundial. Muita gente falando que ele era um campeão fraco, tudo. Falem dele agora. Lando Norris conseguiu fazer uma bela corrida. Lando Norris conseguiu deitar e rolar aí no GP da Holanda. E sim, ele vai disputar pelo título. Eu não acho, ele vai. Do jeito que a McLaren está melhorando aí nessa segunda metade da temporada, melhorias que já estavam evidentes na última corrida, na corrida anterior da Holanda, antes das férias, que foi no GP da Hungria, que inclusive teve vitória do Lando Norris, eu não duvido que o Lando possa conseguir mais vitórias e disputar de frente a frente com o Antonelli, e até disputar melhor que o Hamilton e o George Russell. O George Russell,
as esperanças estão perdidas, estão se perdendo bem aos poucos, ainda mais com essa corrida dele que já vamos falar. Mas sim, o Lando Norris pode disputar ferrenhamente pelo título, pode defender o título, na verdade, já que ele foi campeão ano passado, e pode vir com tudo para disputar em cima do Kimi Antonelli. Kimi Antonelli que também terminou a corrida no pódio, ficou em segundo lugar. Mas, cara, que corrida do Lando Norris. Chegava momentos que ele estava disputando com, sei lá, só supondo, o Antonelli e o Hamilton, ele com um pneu bem mais desgastado conseguia ficar na frente deles. Foi muito bom a corrida do Lando Norris. O cara mandou muito bem. Sem dúvidas, o melhor piloto do grid na corrida. Fora isso, como eu falei, tivemos o pódio completado pelas duas Mercedes. Kimi Antonelli e George Russell completam. O Russell que teve um pouco de sorte, como posso dizer, devido ao Victor Safety Car, mas já vamos falar lá. O Russell não fez uma corrida tão boa. Claro, conseguiu o pódio, mas foi uma corrida bem mais ou menos. Inclusive, ficou marcada pela ordem de equipe, onde a Mercedes pediu para ele dar passagem ao Kimi Antonelli. E o Russell, sem qualquer tipo de imponência, sem qualquer reação, como posso dizer, da parte dele, acabou dando passagem pro Antonelli. Então a gente chega naquela coisa, o Russell era para ser, com a saída do Lewis Hamilton, era para ser o melhor piloto da Mercedes. Era para ele ser o piloto número 1. Só que a gente está vendo o Antonelli fazer uma temporada muito boa, ele com uma idade jovem, com 19 anos, ou até 18, enfim, tá fazendo uma temporada magnífica, tá liderando o campeonato mundial, e o Russell tá aos poucos se apequenando, como posso dizer. Claro, ele, por um lado, ele fez certo obedecer a ordem de equipe para ajudar o Antonelli na disputa com o Lando Norris, só que, cara, continua falando, pô, o Russell perdeu muito ponto, porque por um lado era melhor ele ter disputado para disputar a posição, ter se impondo a essa ordem de equipe, para ele não perder pontos no campeonato. O Russell, querendo ou não, é um dos pilotos mais perto do Lewis Hamilton. Os dois estão empatados com o Hamilton e o Russell. Mas ele é um dos pilotos mais perto do seu companheiro de equipe que lidera o campeonato. Ele já tinha perdido muitos pontos antes, daí vai perder de novo. Ele viu que ele ia perder. Ele viu que ia perder pontos importantes. Então, sim, o Antonelli saiu mais ganhando que o Russell, e o Russell está se tornando o segundo piloto. Pelo visto, o Russell está se tornando segundo piloto da Mercedes, se é que já não é. E agora, os Ferraris. Cara, eu sei que é chato. Eu sei que é muito chato falar nas análises pré-corrida, adendo a corrida, o vídeo passado, que eu lancei sábado. É chato ficar falando, se não for as estratégias ruins da Ferrari, vai dar tudo certo. Os caras vão conseguir correr bem. Só que a Ferrari continua errando as estratégias. A Ferrari não fez uma estratégia boa. O Hamilton ironizou isso no rádio. Também temos que citar toda a treta que aconteceu do Hamilton pro Charles Leclerc. Para quem não está sabendo, o Hamilton estava num ritmo muito bom em um determinado momento da corrida. Ele tinha feito parada e tudo. Ele estava ultrapassando um monte de gente. E ele foi chegar atrás do seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc. Com isso, ele falou, eu tô rápido. Se o Leclerc me deixar passar, eu posso ir atrás do Russell, posso ir atrás da galera lá da frente, do Antonelli, enfim. Eu posso disputar com a galera da frente, só quero que o Leclerc dê a passagem. O Leclerc decidiu não dar passagem pro seu companheiro de equipe, falando que a estratégia não era boa, enfim, tal. De fato, o Leclerc ele tem um ponto de já estar, de fato, sim, estressado. Mas só que aquilo acho que não era necessário. Acho que aquilo não era necessário por parte dele. E daí vocês se perguntam, Nuno, que diabo tá fazendo, cara? De um lado tu tá incentivando um cara a se impor, que é o George Russell, e o outro tá criticando ele por se impor. Que porcaria é essa? Olhando de fora, realmente faz sentido. É que o problema é que, cara, o Hamilton tava num ritmo muito bom.
É o meu gato? Só um momento. Voltamos. O gato fugiu de casa e tava lá na frente, no frio. Agora tá 12 graus, mas teve um momento que tava 8. Eu tive que ir lá, pegar ele, trazer ele de volta pra casa, ficar num lugar quentinho, né? Por que gatos gostam de fugir de casa, cara? Não tem lugar tudo. Tem comida, água, caixa de areia, tudo bonito. O desgraçado vai querer fugir lá fora num frio, serração, apesar que tá sol. Um monte de carro passando da vizinhança, mas imagina se o carro passa por cima do coitado. Mas tudo bem. Hoje a gente está falando da Mercedes e da Ferrari, porque as duas usaram estratégias. Bem, a gente está falando do piloto, a gente está falando do comportamento do piloto. O George Russell, cara, ele... A gente viu muito ele falando, se eu tivesse o carro do Max Verstappen eu seria campeão. Mas no momento que a Mercedes, tem o melhor carro do grid, ele se rebaixou, ele se apequenou, como posso dizer, ele se rebaixou ao piloto que seria o segundo piloto, o piloto novato, que é o Antonelli. O Antonelli está na sua segunda temporada da carreira da Fórmula 1. Segunda temporada, ele está liderando. Teoricamente, para o Russell liderar. Não subestimando o Antonelli, mas é para o Russell se impor. E está faltando essa imponência por parte do George Russell. Agora, no caso do Leclerc, a gente está vendo o Leclerc se achando, como posso dizer, dono da Ferrari. Sim, o Leclerc é um belo piloto, é um cara que foi criado na base da Ferrari e tudo, mas nem tudo gira em torno dele. Nem tudo gira em torno dele. Gira em torno da equipe. No momento, no campeonato, o Hamilton tá mais na frente. O Hamilton estava no melhor ritmo. Então, fazia sentido a equipe falar, dê passagem para o Lewis Hamilton. Ele está correndo melhor, ele está mais rápido que você. Ferrari, né, marcado por essa frase. E mesmo assim ele não deu a passagem. E essas coisas já aconteciam antes. É um comportamento um pouco explosivo por parte do Leclerc. E o Russell impune. O Russell, um poste, como posso dizer, nesses momentos. O Russell está se tornando um segundo piloto, enquanto o Leclerc está se coringando. O Leclerc está pirando na batata. E está coringando de vez. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não entenderam, podem comentar. Tudo certo. Mas tudo bem. Vamos falar brevemente sobre o Oscar Piastri. Antes de falar do Carlos Sainz e a sua batida. Vamos falar. Cara, que queda do Oscar Piastri. O Oscar Piastri vai ter uma queda absurda na sua carreira. Desde o ano passado. As pessoas falam que isso foi desde o Azerbaijão, desde o Canadá. Cara, a nascente foi lá. Porque a gente sempre falava, o Piastri promete ser o campeão de 2025. Isso a gente falou no ano passado. Eu acreditava no Oscar Piastri, mais do que o Lando Norris. Eu não vou mentir. Eu não acreditava que o Lando Norris ia ser campeão mundial. Tanto é que quando o Verstappen estava conseguindo aquela sequência, eu pensei, cara, o Verstappen vai conseguir ganhar em cima do Lando Norris. Só que a crítica que a gente fazia pro Lando Norris dele não ter um mental forte, na verdade, é uma crítica pro Piastri. Porque o que está acontecendo com o psicológico desse cara? Para ele não conseguir bons resultados. A gente fala que a Ferrari não foi tão bem nessa corrida da Holanda, mas, cara, as Ferraris deram uma cova no Oscar Piastri. Essa é a realidade. Ele levou uma cova em Zandvoort. Das Ferraris que estavam nesse clima horroroso entre os dois pilotos. Você concordando de um lado de um outro, tanto faz, mas um clima horroroso dentro da Ferrari. E mesmo com estratégias horríveis da Ferrari, de novo. E eles conseguem passar do Oscar Piastri. Cara, e como eu tava falando, o Lando Norris, a gente falava que ele que tinha um mental fraco. Na verdade, o Lando Norris
Já em 2025 melhorou muito esse fator, se fechou, conseguiu ter um mental forte e foi campeão mundial. Ele ouviu as críticas, deu a volta por cima e foi campeão. E o Piastri, que a gente pensava que ele era o cara mais frio, que a gente viu lá nas primeiras corridas, ele conseguindo vitória, pódio, sendo constante, decaiu. Decaiu desde lá. Desde a primeira metade de 2025, depois dessa primeira metade de 2025, ou do GP do Canadá, como você preferir, depois daquele toque com o Norris, o Oscar Piastri não é mais o mesmo. O Oscar Piastri vai ter uma queda absurda de desempenho. O que está acontecendo com esse cara? O que está acontecendo para ele ter esse desempenho apagado? Não só em Zandvoort, mas em outras corridas. Ainda nessa temporada e na temporada passada. O Lando Norris está praticamente carregando a McLaren. Olha a vitória que ele conseguiu. Uma vitória monstruosa, a ultrapassagem que ele fez em cima do Lewis Hamilton, do Antonelli. Ultrapassagem bonita pra caraca, pra não falar outra coisa. Bonita pra Cacildes, como diria Mussum, dos Trapalhões. E o Piastri. Aí complica aí tá uma fase bem complicada pro australiano. Agora vamos para as Williams. Carlos Sainz, perto do final da corrida, poucas voltas pro final, quando o Hamilton caçava o George Russell depois de todo aquele rolo que aconteceu dele com o Leclerc, o Carlos Sainz bate no seu companheiro de equipe, o Alex Albon. Com isso, sai detritos do carro do Albon, sai detritos da asa dianteira, provocando Virtual Safety Car por parte da FIA, por parte da direção de prova. Cara, a gente fala que é muita coincidência quando o Hamilton ia ultrapassar a ter essa bandeira amarela. No início, eu não vou mentir, eu fiquei um pouco com raiva. Mas isso foi mais culpa, na minha opinião, é mais culpa dessa batida do incidente das Williams, e também o fato do Hamilton não ter conseguido alcançar o Russell é mais culpa da Ferrari e suas estratégias. Fora tudo que aconteceu do Leclerc lá, mas principalmente da Ferrari. Antes da gente querer falar, bandeira amarela desnecessária, a gente tem que falar, foi coisa da Ferrari. A Ferrari se atrapalhou de uma forma sinistra na Holanda. E teve essa batida aí do Carlos Sainz. Carlos Sainz, que renovou o contrato com a Williams, acabou tendo essa batida aí. Até ele e o Albon se desculparam pelo choque. Mas, cara, pelo que eu vi, foi mais culpa do Sainz do que o Albon pela batida. Mas, enfim, os dois já se desculparam. E até o Sainz confessou que ele não está numa fase boa dentro da equipe. Não está numa fase boa dentro da Williams. Fora isso, temos que falar, sim, dos 2 pontos de Fernando Alonso. Acho que eu não falei do Bortoleto até agora, mas daqui a pouco eu vou falar. 2 pontos do Fernando Alonso. O cara mais jovem do grid conseguiu 2 pontinhos aí para Aston Martin. Um milagre, uma salvação aí por parte da equipe verde. O Alonso conseguir esses 2 pontos. O Stroll tinha abandonado, já estava meio complicado. Como falei, o sábado foi ruim para Aston Martin. E o Alonso consegue, em meio de abandonos, Virtual Safety Car, consegue terminar no top 10, merecidamente. Uma bela corrida por parte do Fernando Alonso, do maestro Fernando Alonso, que termina aí o fim de semana no top 10, com 2 pontinhos para levar para casa. Por fim, vamos falar do Bortoleto? Vamos falar, cara, o Bortoleto sim, deu aquela rateada lá no início da prova. Logo que o Verstappen bateu, ele rateou. Até teve gente brincando, o Bortoleto é tão fã do Verstappen que ele foi imitar ele naquela hora. Ele bateu, eu vou bater também. Vou rodar também. Muita sorte que o Hülkenberg deu aquele olé. Porque se não fosse o Hülkenberg desviando, ia acabar a corrida para Audi, para o Bortoleto, para o Hülkenberg, para todo mundo. Ia acabar a corrida para todo mundo. Mas o Bortoleto conseguiu sobreviver, não bateu. O carro dele sobreviveu, no caso.
Por partes, o carro estava metade vivo, metade morto, porque ficou claro que teve um problema dentro do carro da Audi durante a corrida, o que deixou o Bortoleto bem desmotivado antes de entrar no carro. Ou seja, para você ver o nível que tá o carro da Audi. Tá horrível. É uma roleta. Sabe aquela roleta lá do Bom Dia e Companhia? É isso. A Audi, toda a corrida, a classificação, eles podem ter conseguido uma pole position na classificação. Eles rodam a roleta e cada coisa da roleta é um problema. É problema técnico desconhecido, é problema no motor, é problema no pneu, é problema na asa, é os três ao mesmo tempo, pode ser qualquer coisa. É problema na garrafinha de água dentro do carro, deve ter, eu acho, enfim. Cachorro pedindo para abrir a porta, ele que abre. Ele que abre. Problema na suspensão, problema no quinto dos infernos do carro. Toda a corrida é isso. Deixa não só ele, como o Huckenberg desmotivado. Apesar que o Huckenberg conseguiu pontuar, conseguiu ficar em 8º lugar. Mas, cara, é ruim. O Bortoleto é um piloto com muito potencial. Eu já falei no vídeo passado, é um piloto muito bom, com muito potencial. Só que com a equipe agindo assim, cara, a gente vai perder a oportunidade de ver esse piloto conseguindo pódios, conseguindo vitórias e uma equipe maior. Então, é lamentável. E mesmo assim, o Bortoleto fez boas ultrapassagens, como tinha citado no início do vídeo. Ele venceu o Colapinto, ficou na frente do Franco Colapinto. Olha aí, Brasil e Argentina até nas pistas. Ficou na frente das Williams, que tiver aquele choque. Ficou na frente do Pérez. Apesar que o Cadillac, né, é complicado contar, mas tudo bem. Ficou atrás das RBs de novo. As RBs vêm sendo esse tormento para a Audi. Mas, mesmo com todas as dificuldades, o Bortoleto conseguiu fazer uma boa corrida. Ele, considerando que estava no alcance dele. Claro, também considerando o erro dele na primeira volta. Mas, mesmo se ele não tivesse cometido aquele erro, acho que ia ficar por aí mesmo. Ia ficar na 13ª por aí, porque já na largada um monte de carro passou pelo Bortoleto. Era algo que estava no carro dele. Era algo que estava especificamente no carro dele. Então, não tinha muito o que fazer, infelizmente, para o Gabriel Bortoleto. Uma tristeza, eu fiquei muito feliz com o resultado dele na classificação. Mas, bola para frente, foco para a próxima corrida. Mas tem que cuidar para não desperdiçar. A Audi tem que cuidar para não desperdiçar o talento do Bortoleto. É triste ver isso, é triste. Mas enfim, essa foi a corrida caótica do Grande Prêmio da Holanda. Muita coisa aconteceu. A corrida pode não ter sido a melhor de todas. Teve a bandeira vermelha no início, foi um pouco cansativa no início, depois foi acontecendo coisas aos poucos. Mas e vocês? O que vocês acham? O que vocês acharam da corrida de Zandvoort? Vão sentir saudades do circuito ou não vão? Eu tô bem mais ou menos. Na minha opinião, tem circuitos melhores. É uma pena, obviamente é uma pena, ver que na última corrida da Holanda o Max Verstappen não pôde conseguir um pódio ou uma vitória. Acabou batendo logo na primeira volta. É triste, isso é fato, isso é muito triste. Comentem o que vocês acharam da corrida, comentem o que vocês esperam para as próximas temporadas. Próximas corridas. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Eu vou ver o que eu vou fazer de vídeo. Cara, eu vou estar de aniversário. Eu vou estar comemorando aí mais um ano de vida. Mas vamos ver no que vai dar. Um beijo, queijo e uma boa semana para todos vocês aí. Valeu!